Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Igor. E hoje a gente vai entrar dentro dessa correção de preço do Bitcoin para entender o que está acontecendo em relação aos fundamentos. O que os fundamentos estão falando para a gente nessa correção de preço. E principalmente, quem está vendendo e quem está comprando. É isso que a gente vai ver hoje. Porque como eu sempre falo, se os fundamentos seguem forte, correções de preço são oportunidades e não motivo de você ter medo. Então, vamos pro vídeo. Então sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram, não perde tempo, vai pra lá, a gente consegue ter um contato mais direto com você, o link tá aqui na descrição, entra lá. Bom, então começando, eu tenho visto muita gente assustada em relação ao volume de Bitcoin que tem entrado dentro das exchanges. Realmente é um volume que é significativo, é um volume que a gente não tinha visto antes em 2021. Só que, se todo esse volume de Bitcoin tá entrando dentro da exchange e se toda essa correção de preço está acontecendo, toda venda tem uma compra. Quem está comprando e quem está vendendo? Essa é a pergunta que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. E o primeiro gráfico que eu tenho para mostrar para vocês é em relação à posição de compradores de longo prazo, de holders, o que os holders e os compradores de longo prazo estão fazendo. E sempre que a gente vê essas barras vermelhas no gráfico, significa que compradores de longo prazo estão vendendo seus bitcoins. E sempre que a gente vê essas barras verdes, significa que compradores de longo prazo estão acumulando bitcoin. E como vocês podem ver, desde abril, compradores de longo prazo têm acumulado bitcoin. Abril, se vocês não lembram, foi o primeiro mês depois de 6 meses que a gente fechou no negativo, ou seja, foi um mês de correção e maio nós seguimos essa correção. Então, curiosamente, desde abril, que foi o mês que corrigiu, compradores de longo prazo deixaram de vender seus bitcoins e começaram a acumular bitcoin. E isso é um comportamento muito normal de correção, porque ele tira o bitcoin da mão fraca para a mão forte. Ele tira o bitcoin de quem não acredita nele para quem acredita nele, porque o comprador de longo prazo, baleias, instituições, players relevantes enxergam oportunidades em queda porque eles conseguem comprar os bitcoins mais baratos. E é exatamente isso que a gente está vendo nesse gráfico. Compradores de longo prazo estão acumulando Bitcoin. E compradores de longo prazo, como o próprio nome diz, são pessoas que compram Bitcoin e não têm intenção de vender a curto prazo. São pessoas que compram Bitcoin para ficar por muito tempo com o seu Bitcoin. Então, sempre que compradores de longo prazo estão acumulando Bitcoin, isso é um sinal muito positivo. E é muito bom ver que holders, então, estão acumulando Bitcoin nessa correção de preço. Estão enxergando que essa correção é uma oportunidade de estar acumulando Bitcoin mais barato. Então a gente viu que holders estão acumulando Bitcoin. Então, com certeza, uma parcela significativa de todos esses Bitcoins que têm entrado dentro da exchange estão indo para a mão de holders. Isso é muito positivo. E se já não bastasse isso, eu trago outro gráfico para vocês que significa a posição dos mineradores nessa correção. Mais uma vez, sempre que a gente tiver essas barras vermelhas, significa que os mineradores estão vendendo seus Bitcoins. E sempre que a gente tiver essas barras verdes, significa que os mineradores estão acumulando Bitcoin. E, igualmente aos holders, desde abril, na correção de preço, os mineradores passaram a acumular Bitcoin. E isso é muito positivo. É tão ou mais positivo do que holders estarem acumulando Bitcoin. Mas, no caso, os dois estão acumulando Bitcoin, então são dois fundamentos muito fortes que são expostos pra gente. E por que isso é positivo? Os mineradores, eles têm um papel muito importante no Bitcoin. Eles mineram novos Bitcoins todos os dias. Então, o fato deles estarem pegando esses novos Bitcoins e não tacando no mercado ajuda a não aumentar a pressão vendedora no mercado. Mas o que esse gráfico diz pra gente é que, além dos novos Bitcoins minerados todos os dias, eles estarem acumulando, significa que eles possivelmente estão comprando e acumulando mais bitcoins ainda. A posição dos mineradores, de carteiras de mineradores, está aumentando. Isso significa que os mineradores estão acumulando bitcoin. E os holders que eu acabei de mostrar para vocês. Então esses são dois fundamentos muito fortes e muito positivos pro Bitcoin. São dois players que têm um papel muito importante dentro do Bitcoin. Holders e mineradores. Os dois estão acumulando Bitcoin. Os dois começaram a acumular Bitcoin em abril, que foi o primeiro mês de queda depois de 6 meses de alta. A gente pode ver que os dois estavam apresentando barras vermelhas desde o início do ano, porque o Bitcoin estava esticado. Então eles estavam despejando no mercado parte dos seus Bitcoins para realizar lucro, o minerador para cobrir seus custos, enfim, não interessa os motivos. O que interessa é que desde abril, que a gente começou a ter uma correção de preço no Bitcoin, o Bitcoin ficou mais barato. Mineradores, então, e holders estão enxergando isso como
uma baita oportunidade de estar acumulando Bitcoin, o que é um fato muito importante dentro de um ciclo de alta. Esse fato que eu acabei de mostrar para vocês, o fato de holders e mineradores estarem acumulando Bitcoin, é dentro de um ciclo de alta primordial. É primordial que essas duas peças estejam acumulando Bitcoin, que é o que está acontecendo agora. Porque se a gente estivesse vendo uma correção significativa, mais até do que a gente está vendo agora, tá? Porque, se vocês não sabem, do topo até onde a gente está agora, o Bitcoin apresentou uma queda de 35%. E isso dentro de ciclo de alta é normal. Se você pegar 2017, a gente teve isso por 5 vezes, então é uma queda normal dentro do ciclo de alta, caso você não saiba. Mas enfim, se a gente estivesse vendo uma queda significativa com o holder e minerador despejando seus bitcoins no mercado, aí seria para ligar um sinal de alerta, mas não é isso que está acontecendo. Mais uma vez, os dois estão enxergando uma oportunidade nesses bitcoins mais baratos e estão acumulando bitcoin em toda essa correção de preço que a gente está vendo. Ou seja, bitcoins passando de mãos fracas para mãos fortes, passando de mãos que não entendem o valor dele, que se assustaram com essa queda, para mãos de pessoas que vão carregar ele por meses, meses e meses. Então, esses dois fundamentos são fundamentos muito positivos para o Bitcoin. E para completar, a gente consegue ver aqui o número de carteiras que está acumulando Bitcoin na sua alta histórica. Ou seja, esse gráfico aqui pega uma janela desde 2018 e a gente pode ver nessa linha amarela que o número de carteiras que está acumulando Bitcoin tem crescido a cada dia. E isso é muito positivo, pois significa que dentre todas as carteiras existentes no mundo de Bitcoin, o número de carteiras que está comprando, que está acumulando Bitcoin tem crescido. Então, além de novos entrantes todos os dias que a gente enxerga no Bitcoin, a gente está vendo novas carteiras acumulando Bitcoin todos os dias. Pessoas comprando Bitcoin todos os dias. Isso é mais um sinal muito positivo em relação ao fundamento do Bitcoin, o que mostra que o fundamento está muito forte. As pessoas certas estão comprando Bitcoin. Então, agora que a gente entendeu quem está comprando Bitcoin, e isso foi um sinal muito positivo, ver que holders e mineradores estão comprando Bitcoin, vamos entender quem está vendendo Bitcoin. Se eles estão comprando é porque alguém está vendendo. E quem está vendendo seus Bitcoins? E é isso que esse gráfico começa a mostrar. Esse gráfico se chama MVRV. O que ele significa? Ele dá razão entre o valor de mercado do Bitcoin, o seu market cap, ou seja, o volume total de dinheiro que tem investido no Bitcoin, sobre o Realized Cap. O que é o Realized Cap? O Realized Cap, ele conta o valor total de dinheiro que tem investido no Bitcoin, mas somando apenas o valor da última transação em cada Bitcoin. Ou seja, se eu tenho um Bitcoin que foi transacionado pela última vez a, sei lá, $1.000, esse Bitcoin conta como se ele valesse $1.000. Então, o que isso significa? Quanto mais Bitcoins são movimentados atualmente, mais o Realized Cap fica mais alto, porque mais novos Bitcoins são movimentados no preço atual. Então, quando a gente vê essa razão, essa linha laranja muito aqui em cima, por sinal, esse aqui foi o momento do pico de 2017. E olha o que a gente vê no pico de 2017. A gente vê essa razão, que eu acabei de falar para vocês, a gente vê essa razão muito aqui em cima. O que isso significa? Isso significa que a razão entre o valor de mercado de Bitcoin sobre o Realized Cap estava muito alta. Então, significa que o market cap do Bitcoin, o valor de mercado do Bitcoin, ele estava superando demais o Realized Cap. Demais. Então, o market cap do Bitcoin, ele estava muito superior ao número de Bitcoins sendo transacionados diariamente. Isso mostra que o volume de Bitcoins em topos, como a gente viu aqui em 2017, que eram transacionados diariamente, eles não conseguiam acompanhar o market cap. O market cap ficava muito superior, o que levava essa razão aqui em cima. Então, toda vez que essa razão está muito alta, é um comportamento de topo. Só que olha onde essa razão está agora. Está dentro dessa caixa verde aqui, que eu marquei para vocês. Só que a gente pode ver que durante todo o ciclo de alta de 2017, que é esse momento aqui, a gente vê que essa razão por diversas vezes encosta nessa caixa verde. E olha onde a gente está agora. A gente está exatamente nessa caixa verde. E só uma vez nesse ciclo de alta de 2021 isso aconteceu, que foi nesse momento aqui, que, como vocês podem ver, foi uma baita oportunidade de compra. Então essa razão está mostrando pra gente que dentro de um ciclo de alta, sempre que essa razão vem para essa caixa verde,
a história mostrou que foi uma baita oportunidade de compra. Então, isso mostra que o mercado está sobrevendido. Isso mostra que o valor de mercado do Bitcoin, ele está muito menor que o Realized Cap. O volume de Bitcoin sendo transacionado por dia está muito superior ao valor de mercado, não condiz. O Bitcoin está sobrevendido. É isso que esse gráfico diz. E, além disso, dentro de uma baita oportunidade de compra. Porque, mais uma vez, está pegando essa caixa verde. E agora a gente vai tentar entender, então, quem está vendendo seus bitcoins, já que nós já vimos que o Bitcoin pode estar apresentando um sinal de sobrevenda. E a gente começa mostrando esse gráfico que é em relação à dormência ajustada, que chama. E esse gráfico, como eu já expliquei para vocês, ele dá peso em relação a bitcoins antigos que são vendidos na atualidade. O que isso significa? Se eu vendo um Bitcoin hoje que eu comprei ontem, esse Bitcoin não pode ter o mesmo peso de um Bitcoin que foi comprado há 5 anos atrás. Porque um Bitcoin sendo comprado há 5 anos atrás e vendido hoje, ele tem um valor para a gente tentar interpretar o que está acontecendo, ele tem que ter um peso muito maior do que um Bitcoin que foi comprado ontem. Porque um Bitcoin que foi comprado 5 anos atrás, muito provavelmente estava numa carteira de holder, estava numa carteira de um player relevante que enxerga seu valor, que ficou com ele por 5 anos. Então, essa linha amarela, ela dá essa razão da dormência ajustada. E a linha cinza é o preço. E a gente pode ver que sempre que essa linha amarela está alta, é ruim. Isso significa que bitcoins antigos estão sendo vendidos na atualidade. E o que a gente pode enxergar é que essa linha amarela está cada vez menor. A gente pode ver que ela está tendo uma queda recentemente, uma queda aqui desde março, que a gente alcançou o pico dela. E o que isso significa? Significa que os bitcoins que estão sendo vendidos hoje, eles não são bitcoins antigos. O número de bitcoins antigos que tem sido vendidos está diminuindo. É isso que esse gráfico mostra pra gente. E isso é muito positivo, pois significa que toda essa correção em abril e maio que a gente viu foram de bitcoins jovens, entre aspas, foram de bitcoins que foram comprados há pouco tempo. O volume de bitcoin que está sendo vendido no mercado, ele é um volume de bitcoins que não são bitcoins de holders nem de players relevantes que estavam com eles há muito tempo em carteira. E é por isso que essa razão está cada vez menor. Então é mais um sinal muito positivo de fundamento do Bitcoin, porque está mostrando para a gente que carteiras relevantes que têm seu Bitcoin há muito tempo não estão vendendo seu Bitcoin. Tá? E esses bitcoins sim são de pessoas que compraram ele há pouco tempo, então muito provavelmente compradores a curto prazo, pessoas que não enxergam o valor no Bitcoin, aventureiros, enfim, tudo que vocês já sabem em relação a pessoas que entram nesse mercado achando que vão ficar ricas do dia para a noite e vê que a realidade não é bem assim que funciona. Então isso é um sinal muito positivo em relação ao fundamento do Bitcoin. E completando esse raciocínio de quem está vendendo o seu Bitcoin, a gente enxergou então que os Bitcoins muito provavelmente estão saindo da mão de pessoas que compraram ele há pouco tempo, pessoas que não entendem seu valor. E esse gráfico, ele mais uma vez, ele deixa isso claro, ele reforça esse argumento. Por quê? Esse gráfico, a gente enxerga essa razão em amarelo, significa as pessoas que estão vendendo seu Bitcoin, elas estão vendendo no lucro ou no prejuízo. E sempre que essa razão em amarelo está abaixo dessa linha preta, significa que os Bitcoins estão sendo vendidos no prejuízo. E sempre que está acima, significa que os Bitcoins sendo vendidos estão sendo vendidos no lucro. E o que a gente pode ver recentemente é que os Bitcoins que estão sendo vendidos no prejuízo. Aqui a gente teve esse momento em abril e teve esse momento nessa correção recente aqui em maio. Então uma pessoa que está vendendo seu Bitcoin no prejuízo foi uma pessoa que comprou acima do valor que ele está agora. E uma pessoa que comprou acima do valor que ele está agora foi uma pessoa que comprou aí nos últimos 2 meses, 3 meses, porque o Bitcoin está ali hoje a $40 mil em média, para ficar redondo. Então a pessoa que está vendendo no prejuízo comprou acima de $40 mil. Então com certeza não foi um comprador de longo prazo, porque senão teria pego o Bitcoin num preço muito menor. Então é mais um argumento que reforça que Bitcoins que estão sendo vendidos hoje estão sendo vendidos no prejuízo. Isso significa que são Bitcoins de carteiras de curto prazo, são Bitcoins de carteiras que acabaram de entrar no mercado, são Bitcoins de carteiras que não veem valor no Bitcoin, que se assustam com queda porque não entendem ainda como o Bitcoin funciona. E o curioso é que sempre em 2021, que a gente tem essas caixas pretas aqui, o que elas querem mostrar pra gente? Sempre que essa razão em amarelo tá baixa, representaram bons momentos de compra. Aqui, essa razão veio quase nessa linha preta, era esse momento aqui do preço. O que aconteceu depois? Subiu. Aqui essa razão caiu
caiu abaixo da linha preta, era esse momento aqui do preço. O que aconteceu depois? Subiu. Linha amarela embaixo da linha preta, esse momento aqui que aconteceu depois subiu. E agora nós estamos de novo com essa razão abaixo da linha preta, ou seja, muitos bitcoins sendo vendidos no prejuízo, o que pode ser que, se o passado se repetir, a gente vai ver então uma subida de preço relevante no Bitcoin. E eu acredito muito nisso, tá? Os fundamentos estão mostrando pra gente que eles estão muito fortes, que todos os bitcoins sendo vendidos estão sendo vendidos em grande maioria de compradores de curto prazo, de pessoas que estão entrando agora no mercado, e holders e mineradores e baleias e compradores relevantes dentro do mercado de criptomoedas estão acumulando Bitcoin, estão enxergando essa queda, essa correção como uma oportunidade. Isso é muito bom. E uma coisa muito curiosa que eu tenho para mostrar para vocês em relação ao gráfico ajustado da dormência, que mais uma vez esse gráfico dá um peso maior para bitcoins antigos que são vendidos no presente, a gente pode perceber que no ciclo de alta de 2013 e no ciclo de alta de 2017, essa razão em amarelo, ela estava muito elevada. No ciclo de alta, o comportamento normal é o quê? É que bitcoins muito antigos sejam vendidos, porque a pessoa carregou ele por anos e vai realizar seu lucro, ou pelo menos um lucro parcial. Então é normal que a gente veja bitcoins muito antigos sendo vendidos no presente. Foi esse comportamento que a gente viu tanto em 2013, como em 2017, como em 2011 também, que pode ser considerado um ciclo de alta no Bitcoin. Então, em todos os ciclos de alta passado, essa razão em amarelo esteve muito alta. Isso significa que nós vimos bitcoins antigos sendo vendidos no presente. Só que, olha o que está acontecendo em 2021. A gente não viu essa razão ainda conseguir superar essa linha preta. Isso significa que em 2021, o ciclo de alta que a gente está vivendo é um ciclo que não está mostrando ainda bitcoins antigos sendo vendidos no presente. Isso significa que as pessoas que compraram seus bitcoins há muito tempo, elas ainda não querem despejar ele no mercado para realizar parte dos lucros. É isso que esse gráfico, é isso que esse fundamento deixa claro para a gente. E é mais um fundamento que reforça que não estamos no final do ciclo de alta. Não estamos, porque senão era mais uma razão que deveria estar aqui elevada, que deveria estar mostrando que pessoas que carregaram bitcoins por anos estão despejando para realizar lucro porque acreditam que estamos no final do ciclo de alta. E o fato dessa razão estar abaixo dessa linha preta, estar em níveis muito menores apresentados nos últimos ciclos de alta, significa que as pessoas que compraram Bitcoin há muito tempo, holders, pessoas relevantes no mercado de criptomoeda, acumuladores, compradores de longo prazo, baleias, elas ainda não estão satisfeitas em realizar parte dos lucros, porque elas estão carregando Bitcoin por muito tempo e o Bitcoin na faixa de preço atual, elas então acham que o ciclo de alta não acabou e que o ciclo de alta pode ser muito maior, que é o que eu acredito também. E é isso que esse gráfico deixa claro. Essa razão está aqui em níveis tão baixos comparados ao último ciclo de alta, mostra que o ciclo de alta não acabou, que a gente tem muito para onde ir ainda, porque mais uma vez são as pessoas, são as carteiras mais relevantes dentro do mercado de criptomoedas, são carteiras de pessoas que compram Bitcoin há muito tempo, e essas pessoas não estarem despejando esses Bitcoins no mercado só mostra que elas acreditam que o ciclo de alta não acabou. Só mostra que é um comportamento que não evidencia um final de ciclo. Esse ciclo, muito pelo contrário, a gente está vendo um comportamento que não é normal de ciclo. O fundamento desse ciclo está talvez mais forte entre todos os ciclos do Bitcoin, porque não é normal, no meio de um ciclo de alta, a gente vê comprador de longo prazo acumulando, minerador acumulando, pessoas relevantes dentro do mercado de criptomoeda que compraram Bitcoin há muito tempo, não despejando o Bitcoin no mercado, continuar crescendo o número de carteiras que está acumulando. Enfim, todos os fundamentos que eu mostrei para vocês hoje mostram que o Bitcoin está muito sólido. Os fundamentos do Bitcoin estão muito sólidos. E dentro de um ciclo de alta, isso significa que o ciclo de alta não acabou. Pelo menos eu acredito. Ah, é 100% certo? Não. Nada na vida é 100% certo. Mas para mim existe uma probabilidade enorme desse ciclo de alta não ter acabado. É isso que eu acredito. E é uma tecla que eu sempre tenho batido aqui. Talvez seja uma das únicas pessoas no Brasil que continua falando isso. Os fundamentos estão fortes. Essa correção não estamos enxergando um comportamento de topo. Não estamos. É apenas uma correção normal para a continuação do ciclo de alta. E por último, esse gráfico dá a solidez que o Bitcoin tem se tornado na faixa de preço atual. Significa que 25% da oferta, de toda a oferta do Bitcoin, já foi movimentada no preço atual até o topo. Ou seja, mais ou menos já a faixa aqui de 43 mil dólares a 64 mil dólares já foi movimentado 25% da oferta. O que, a cada dia que nós passamos dessa faixa de preço, se torna uma faixa de preço mais sólida para o Bitcoin. Significa que o Bitcoin não foi ali como ele foi em 2017, por exemplo, ele
ele foi ali 20 mil dólares, praticamente em nem uma semana ele ficou em 20 mil dólares, já caiu para 15, 14 mil dólares, ou seja, de 15 a 20 mil dólares em 2017 foi uma faixa de preço que não foi sólida, foi uma faixa de preço que a gente viu por muito pouco tempo. O Bitcoin não conseguiu se solidificar naquela faixa de preço naquele momento. E o que a gente está vendo aqui não é isso, é completamente o contrário. O Bitcoin está cada vez mais se consolidando dentro da faixa de preço atual, está cada vez mais se consolidando acima de 43 mil dólares, mais ou menos, que é o preço que a gente está vendo hoje. Então isso é um sinal muito positivo para o Bitcoin. A gente pode ver aqui, por exemplo, que de 640 dólares até 18 mil dólares foram movimentados 32% da oferta. E nessa faixa de preço atual, que eu acabei de falar para vocês, já foi movimentado 25%. Então isso é muito relevante. É muito relevante. A gente está se solidificando, está criando uma base muito sólida nessa faixa de preço para continuar o nosso ciclo de alta. E por sinal, uma base tão sólida que eu arrisco a dizer que vai ser o fundo do nosso próximo bear market, tá? Eu acho que a gente vai ter um ciclo de alta que vai continuar e o próximo bear market ele vai encontrar seu fundo mais ou menos em toda essa zona de suporte que a gente está formando por volta de 40 mil, 50 mil dólares. É apenas uma aposta minha, óbvio que vamos ter que avaliar muitas coisas para enxergar isso no futuro, mas o comportamento que o Bitcoin está tendo nessa faixa de preço pode ser um comportamento sim de fundo para o próximo ciclo de baixa. Então, é isso que eu quis mostrar hoje para vocês. Os fundamentos estão muito fortes. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o Bitcoin está se consolidando para subir. É óbvio que a curto prazo tudo pode acontecer. Bitcoin pode cair mais a curto prazo e não tem problema, porque principalmente no vídeo de ontem, se você não viu ainda, vai ver ele, vou deixar ele aqui em cima, eu mostro que é um comportamento normal de ciclo. O que está acontecendo agora é um comportamento super normal do ciclo de alta. E o mais importante, é o que a gente viu hoje, é que se os fundamentos seguem fortes, quedas e correções de preço são oportunidades e não motivo de você ter medo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu queria deixar claro que isso aqui não é um conselho financeiro para ninguém, eu não tô aqui para te convencer a nada, até porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Então, tenham todos um bom dia e até amanhã.